Oi, se liga nessa fofoca enquanto o vídeo de receita vai passando. Antes de qualquer coisa, pra vocês não ficarem perdidos, eu tenho que dizer que essa fofoca é conectada ao vídeo anterior desse aqui, onde eu contei sobre o início do barraco na reunião de pais e professores. E um dia antes dessa reunião, estávamos tendo aula normal. Só que a professora que estava com a gente na sala de aula teve que sair 15 minutos mais cedo, porque ela ia concluir a matrícula dos 2 filhos dela na nossa escola. Os 2 filhos delas, tanto o menino quanto a menina, são muito importantes, mas eu falo sobre eles em outra fofoca. E quando a professora saiu, nós tínhamos 15 minutos de aula livre, até que o próximo professor aparecesse pra dar aula pra gente. Tinha muito dever no quadro, mas é óbvio que eu e o meu grupinho não iríamos copiar, né? Aí, eu, o fofoqueiro, a Giovana Furacão, a barraqueira, a Raíssa Pimentel, a sinistra, Gabriel, o bobo paquerador, Thales, o escandaloso e Lívia, a lerda, juntamos nossas cadeiras e decidimos jogar Tente Não Rir. Pra quem não conhece a brincadeira, eu vou explicar. Basicamente, você pega um vídeo engraçado e todos os integrantes da brincadeira enchem a boca de água e aí o vídeo começa. Todo mundo assistindo junto ao mesmo tempo, quem cuspir, perde. E o último que ficar com água na boca era o ganhador. E o prêmio pro ganhador ia ser que todo mundo que perdesse ia dar uma quantidade de dinheiro pra pagar o lanche na cantina da pessoa que não cuspiu a água. E quem não quer uma coxinha de graça, não é mesmo? Tava todo mundo ali disposto a dar a vida pela brincadeira. Aí pegaram a minha garrafinha de água e todo mundo começou a encher a boca. O celular que a gente ia ver o vídeo era o da Giovana Furacão. E assim que ela colocou o vídeo pra rodar, veio um anúncio. Pra quê? Ela com a boca cheia d'água fez assim, ó. E pá! Jogou o celular no chão. Só nisso, gente, eu não aguentei. Cuspi toda a água na cara do Gabriel. E o Thales achou a graça de eu cuspir na água na cara do Gabriel e perdeu também porque ele riu e a água caiu. E como o celular da Giovana tinha ido bateria pra um lado, capinha pro outro, a tela pro outro lado. Mas na mesma hora, gente, eu lembrei da plataforma Fun, que possui vários jogos pra você faturar uma renda extra. E eu não era bobo nem nada, já estava testando há um tempo. Assim, conseguindo pagar o YouTube Premium sem anúncio nenhum e os dados móveis pra assistir os vídeos da escola. E se você, assim como eu, estiver interessado em fazer um din extra, é só você clicar no link da bio e seja feliz. Eu botei o vídeo no meu celular. E ainda tinham 4 pessoas jogando. O vídeo foi passando. No finalzinho, quando apareceu um vídeo de briga, aonde as 2 meninas caíram enquanto estavam brigando, a Giovana Barraqueira e a Raíssa Sinistra, que adorava uma confusão, se olharam e automaticamente riram também. Aí foi água uma na outra, todo mundo rindo junto. Aquilo tava tão bom que todo mundo da sala tava assistindo junto. E ainda tinham 2 pessoas no jogo que não tava rindo por nada. O Gabriel e a Lívia. Eu nem sei se a Lívia tinha entendido a regra do jogo, mas ela tava lá. Fomos passando o vídeo e eles não riam por nada. Até que do nada o povo da sala começa todo mundo a sentar rápido, a rachar a cadeira, se ajeitar nos seus lugares. Eu não entendi nada. Quando eu olhei pra trás, era o diretor igual um general entrando dentro da sala de aula. Ele foi até o nosso grupinho. Aí ele olhou pra Giovana e pra Raíssa, as duas com a cara toda molhada, o cabelo todo aqui, ó, caído, melequento. Olhou pro Gabriel, viu a camisa dele toda molhada, a cara, o cabelo tudo encharcado. Quando o diretor viu o chão todo molhado também, ele falou assim: então quer dizer que a escola virou brincadeira, né? Não é de hoje que vocês estão passando do limite, hein? E a gente tava cheio de medo, ó, todo mundo quietinho. E a Lívia e o Gabriel ainda estavam com água na boca. Até que o diretor na nossa frente olhou pro Daniel, o menino que a professora tinha pegado o celular por causa de jogo de Free Fire, e falou assim: a professora Alessandra já me contou o que aconteceu, e amanhã, depois da reunião geral que todo mundo foi embora, eu quero ter uma conversa séria e exclusiva com sua mãe, hein? Ou seja, o diretor tinha ido pra falar com ele, mas ele acabou vendo a gente naquela situação. Quando ele olhou de novo pra gente, ele viu a cara da Lívia e falou assim: ô Lívia, você tá bem? O que tá acontecendo? Na mesma hora a gente olhou pra Lívia pra ver o que era, né? E o Gabriel, que tava com água na boca, também. A Lívia tava assim, ó, com a boca lotada de água. Aí o Gabriel, que ainda tava competindo com ela com água na boca, não aguentou e cuspiu. Só que o problema é que ele virou pro diretor. Aí veio aqueles respingos aqui, ó, tudo aqui, ó, no blazer do diretor. Au, 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 au. Pronto, gente, o diretor surtou. Esculachou a gente ali uns 10 minutos seguidos. E pra completar o esporro, falou que a gente ia ficar sem intervalo e deixou bem claro que os responsáveis de cada um de nós ali que tava naquela rodinha teriam que ficar até mais tarde com a mãe do Daniel também, porque ele tinha que ter uma conversa séria com os nossos responsáveis. Agora, vocês entendem por que as histórias estão conectadas? O problema não era apenas o barraco que teve no início da reunião que eu contei no último vídeo. A confusão e treta mesmo ia acontecer depois da reunião, quando o diretor tivesse que conversar com todos os responsáveis juntos, incluindo a mãe do Daniel, que, como vocês já sabem, tava querendo arrumar uma confusão. E adivinhem só? Ela conseguiu. Gente, não se esqueçam que o link da plataforma tá na bio do meu perfil. Oi, enquanto essa receita passa, vou fofocar aqui pra vocês o dia em que a reunião de pais e professores se transformou no melhor barraco do ano, gente. Eu e alguns dos meus amigos convencemos os nossos responsáveis a deixar a gente ir na reunião junto com eles. Porque uns dias atrás, a mãe do Daniel, o menino da minha turma, foi lá na sala, arrumou um problemão e avisou que na reunião de pais e professores ia ter que se resolver com a professora, os diretores e 3 alunos que foram mal educados com ela. Eu, Lívia e Giovana Furacão. E eu e os meus amigos, além de se defender, a gente não queria perder esse barraco, né? Aí chegou o dia, cada um de nós estava como responsável. Aí teve um momento de papo com os professores, depois entregaram os boletins daquele bimestre. E todos que estavam lá foram convocados a ir até o auditório, o salão, onde teria a reunião geral. Era muita gente, mas eu e meus amigos demos um jeito de sentar todo mundo um do lado do outro, todo mundo junto. E aí os pais responsáveis começaram a sentar, lotaram o auditório, todo mundo espalhado. Todo mundo ficou virado pro palco. E nesse palco tinha um monte de cadeira onde todos os professores da escola estavam. E subiu no palco logo depois o diretor substituto. E depois que ele deu umas palavrinhas, ele chamou a dona Márcia pra subir no palco, que era a antiga diretora que tinha se aposentado por causa de estresse, mas que, adivinhem só, tava voltando. Aí teve todo aquele papo, aquela lição de moral, o pessoal falando como é que era importante incentivar os alunos, estudar, educação, blá blá blá. Finalmente, na parte final, o diretor abriu a oportunidade pra quem quisesse falar, perguntar, tirar dúvida ou questionar alguma coisa, era só levantar a mão e falar. Pra
quê? A mãe do Daniel, ao invés de levantar só a mãozinha, levantou o corpo inteiro e ainda jogou a mão lá em cima. E já começou com um barraco. Primeiro, ela começou a criticar a professora de matemática, que era quem tinha pegado o celular do filho dela porque tava jogando Free Fire na aula. Depois, em voz alta, ela criticou tudo. Banheiro, sala de aula, os diretores, os funcionários, batendo palma, falando muito alto. Ela tava boladona. E a galera ficou sem reação, né? Porque não tinha mais como controlar ela. Até que ela lembrou dos 3 alunos que tinham sido sem educação com ela. Falou que tinham 3 alunos na sala do filho dela totalmente sem educação. Aí eu levantei e falei assim: aqui, a senhora tá falando da gente? E apontei pra Lívia, que tava de um lado, e pra Giovana, que tava do outro. E aí, no meio da história, todo mundo observando o barraco que ela tava fazendo. Ela apontou pra gente e falou: é isso aí, ó. São esses 3 mesmo. 3 abusados sem educação. No que ela terminou a frase, a Giovana Furacão falou assim: querida, sem educação não. Porque quem chegou lá na sala enquanto eu estava tendo aula, sem autorização nenhuma, chutando porta, não fui eu. Então vamos querer contar a história direito, né? Rainha demais, cara. Eu amo a Giovana. Aí, o esposo da mãe do Daniel, que tava do lado dela lá na reunião também, levantou, começou a mandar nós 3 ficar quieto. Gritando com a gente, mandando a gente ter um mínimo de respeito. Até que lá atrás, do lado da minha mãe, uma mulher autona levanta e fala assim, ó: uau! Vocês 2 aí mesmo, se vocês ousarem gritar com esses adolescentes mais uma vez, eu mesma vou até aí, vou retirar os 2 da escola e lá fora vou mostrar pra vocês o porquê que o meu apelido na escola era Terremoto. Então abaixa a bolinha, hein? Vocês sabem quem era? Era a mãe da Giovana Furacão. Aí por medo ou por senso, não sei, o cara sentou, mas a barraqueira, mãe do Daniel, não desistia, ela ainda tava em pé falando. Mas dessa vez ela tava falando com todo mundo, dizendo que era um absurdo aquela situação, que era pros responsáveis ficarem atentos porque os filhos deles estavam estudando com gente perigosa, e voltou a criticar a escola mais uma vez. Só que dessa vez ela saiu do lugar dela, foi pro meio do corredor, no que ela começou a gritar de novo, a gente só ouviu um barulho lá atrás na porta do auditório. A porta abrindo. Todo mundo olha pra trás, entra uma mulher, aparentemente uns 22 anos. Linda, gente, desfilando assim no meio do corredor. E logo atrás o Gabriel, um menino que era da minha turma. Aí essa menina foi andando, chegou no meio do corredor e falou assim: tô vendo que começaram sem mim, né? Beijão, dona Márcia. Aí ela olhou pra mãe do Daniel, que tava fazendo um escândalo, e falou assim: ô bonitona, lá de fora tá dando pra ouvir você gritar, tá? E até onde eu sei, aqui não é festa, não é circo e não é boate pra você tá fazendo essa barulheira toda. E você não tá falando mal de qualquer pessoa, não. Você tá falando mal dos meus antigos professores e da minha antiga diretora. Então, pelo seu bem, senta e deixa eles terminarem a reunião. Aí a mãe do Daniel falou assim: garota, eu quero ver quem é que vai me convencer a sentar. Essa menina olhou pro Gabriel, que tava sentado do nosso lado já, deu uma risadinha de canto e falou assim pra mulher: tô vendo que você realmente não sabe quem eu sou. Deixa que eu vou me apresentar. Aí eu e os meus amigos estávamos assistindo aquela cena ali de camarote, olhamos pro Gabriel e perguntamos quem ela era. Aí o Gabriel olhou pra gente e falou assim: ela é minha responsável, gente. É a minha irmã. A gente olhou assim pra ele, ó. Aí eu tive essa reação aqui, ó. Mentira. Então quer dizer que ela é a... Antes que eu pudesse completar, a gente olhou de novo pra menina e ela completou assim pra mãe do Daniel: o meu nome é Raíssa Pimentel. Eu fico arrepiado até hoje. Pra quem não tá entendendo, eu vou explicar. Uns anos antes de eu e meus amigos entrarmos na escola, tinha uma menina que estudava lá há muito tempo. Só que ela era uma lenda, respeitada por todos. Nunca perdeu uma briga, a mais conhecida do colégio. E ela fez muita história na época que ela estudou. Então a galera que estudou depois dela, mesmo ela já tendo se formado, que no caso era eu e os meus amigos, a gente conhecia os feitos dela, todas as coisas incríveis que ela já tinha feito. E além dela ser irmã do Gabriel, um menino da minha turma, uma amiga minha chamada Júlia era muito parecida com ela nas atitudes. E a gente apelidou a Júlia com o nome dessa menina que era incrível, chamada Raíssa Pimentel. E esse barraco foi épico justamente por isso. A Raíssa Pimentel verdadeira finalmente estava ali na nossa frente. E a minha amiga, que tinha o apelido do nome dela, tava ali do lado também. E aquilo ali não era nem o início do barraco que teve depois. Oi, enquanto esse vídeo vai passando, se liga nessa fofoquinha. Estávamos na época do Free Fire. Era um dos jogos mais falados e mais jogados da atualidade. E todo mundo tinha um objetivo: alcançar a patente de mestre. E um certo dia, quando a gente estava tendo aula com a professora de matemática, que era uma das professoras mais temidas e mais odiadas daquela escola, e eu tenho medo dela até hoje. Só que não, o nome dela é Alessandra, e eu falo mesmo. Aí tinha um mini querido na minha turma chamado Daniel. Pensa em um garoto viciado em Free Fire. Ele jogava a aula inteira. Só que nesse dia a professora Alessandra viu ele jogando na aula dela. Assim que a Daniel escreveu que ela tava passando no quadro, ela virou o pescoço igual uma coruja e com o olhar da morte avistou o Daniel jogando Free Fire. Chegou na frente da cadeira dele e falou assim: Daniel, me entrega o seu celular agora. Pessoas com seu nível de intelecto deveriam treinar os neurônios pra estudar e não pra gastar em joguinhos patéticos como esse que você tá jogando. Aí o Daniel pediu, pelo amor de Deus, pra professora não pegar o celular dele, que ele tava quase pegando o mestre, que era a última partida, ele só precisava de 20 pontos. A professora disse que não queria nem saber, que se ele não entregasse o celular, ele ia pra direção. Aí a professora, bem pena, pegou o celular dele, foi até a mesa dela, botou uma sacola transparente, fechou a saquinha e antes de sair da porta da sala, falou assim pra ele: Daniel, você só pega o seu celular a partir de amanhã com um responsável presente, ok? Foi e levou pra direção. Daniel se irritou, Daniel chorou, Daniel bateu a cabeça na mesa, mas o estresse passou, a professora voltou e ele só falou uma coisa pra ela: pode ficar tranquila, professora, se prepara, que eu vou pedir pra minha mãe vir buscar meu celular amanhã, tá? No dia seguinte, estávamos infelizmente tendo aula de matemática de novo. Tava lá a professora Alessandra sentada na cadeira dela, analisando todo mundo com teu olhar biônico pra saber quem estava copiando ou não a matéria, até que de repente, dá um barulhão, bluf! Era a porta da nossa sala se abrindo na base de um chute, sei lá o que foi aquilo. Uma mulher gigante entra na porta de vestido, sandália. Depois que aquela mulher já tava dentro da sala, tinha dado uns 3 passos pra dentro, ela olhou pro Daniel e falou assim: filho, arrume teu material que você vai sair mais cedo hoje. Virou pra professora e falou assim: você que é a professora que tomou o celular do meu filho, não é isso? Se ele chegar em casa reclamando mais uma vez que você ou qualquer outra pessoa dessa escola encostou em algum dos pertences dele de novo, nós teremos um problema e eu vou resolver na base da minha mão, hein? Aí a professora, diante daquele ser que com uma mãozada fazia ela virar uma slime, levantou super calma e pediu pra mim, Romin, o mais fofoqueiro da escola, pra sair de sala, chamar um inspetor pra resolver aquilo ali. Vocês acham mesmo que eu ia perder aquele barraco?
Na hora eu dei uma desculpa, falei que meu pé tava ruim e dei a ideia dela pedir pra Lívia. A professora pediu pra Lívia, que era uma das meninas mais lerdinhas da minha sala. E eu pensando que a Lívia ia ficar chateada porque ela ia perder a fofoca, ela ficou toda animada e falou assim: professora, deixa que eu vou, por favor. Essa moça grande tá gritando muito. Aí eu aproveito e pego o gelo pro pé do Rômulo. A moça olhando assim pra Lívia, ó. Aí a professora deixou e foi a Lívia, toda saltitante pelo corredor. E o barraco continuou. A mãe do Daniel tava gritando cada vez mais alto. E a professora conversava com ela o tempo todo assim, ó, bem plena. Aí teve uma hora que a própria professora Alessandra falou assim: agora eu compreendo um pouco da falta de educação do seu filho. Ficou bem claro de onde que isso veio. Aí a matriarca do Daniel começou a ficar sem argumentos. E começou a difamar os professores, a escola, os funcionários. Até aí, tudo bem, né? Até que a mãe do Daniel falou assim: vocês mesmos dessa escola aqui mereciam mesmo uma boa lição. Aquela garota sem educação que saiu aqui agora é uma delas. Ela tava falando da Lívia. Aí eu tive que falar. Peguei e disse assim: ô tia, com todo respeito, todo mundo aqui odeia essa aula. Mas entre ela e continuar ouvindo o que a senhora tem a dizer, eu prefiro a aula de matemática. O primeiro lacre que eu dei na minha vida. A turma toda foi indo na minha, todo mundo gostou. Eu fiquei me sentindo todo bobo, mas por dentro eu tava morrendo de medo daquela mulher tacar uma cadeira na minha cara. No momento em que ela ia me responder, a Giovana Furacão, a menina mais barraqueira que eu conheço, dá um tapa na mesa, levanta e fala assim: ai, Daniel, com todo respeito, arruma esse material logo e tira tua mãe daqui da sala. Porque a professora Alessandra é mal educada, ela